Boa noite, irmãos e irmãs. Saúdo vocês na graça, na paz e na misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 18. Ainda que assentados, leremos os versos 18 a 27. Último domingo do mês de junho. Vamos terminar também esse trimestre falando sobre liderança, o movimento da liderança, que é promovido não por nós, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. E estamos falando sobre os desafios da liderança. Êxodo 18, os versos 13 a 27. Por favor, me ajudem na leitura responsiva. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Vamos orar? Pai, fala aos nossos corações nessa noite, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos compreender a Tua vontade, e pedimos humildemente que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê da Tua graça, e que possamos compreender a bondade do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Os líderes precisam compreender duas coisas ao longo da sua vida, e de uma maneira ou de outra eles serão convencidos, e nós estamos falando do nosso âmbito como povo de Deus, serão convencidos pelo próprio Deus. Penso eu que ser líder sem o favor de Deus, sem a ajuda de Deus, é muito difícil, e basta dar uma olhada no mundo que nós vivemos e nos tipos ou estilos de liderança que nós temos. Primeiro, alguém, e virou até um ditado popular para nós, que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E a maioria de nós acreditou nessa história, e por isso mesmo nós não temos, a maioria de nós não tem,
ou talvez pouquíssimos de nós têm, melhor dizendo, alguém que serve como um conselheiro, ou melhor, a palavra seria melhor, como um mentor. Alguém mais velho, experiente, que consiga abrir os seus olhos, descortinar algumas realidades sobre a sua pessoa, sobre a sua vida, a sua família e também sobre o seu ofício, ministério ou trabalho. Que possa, de uma maneira geral, você confiar nele e observar, dar aquela chance da dúvida e dar uma olhada em todo da sua vida e repensar uma série de coisas. Aqueles que o têm, diria eu aqui, são bem-aventurados, são mais que felizes. Os que não têm, ainda tropeçam em muitas coisas. E esse, certamente, é um grande desafio que está sobre nós. Primeiro, eu entender que conselho é algo importante. E segundo, entender que todo líder, mais cedo ou mais tarde, vai encontrar uma barreira diante de si. Pode ser uma barreira física, pode ser uma barreira espiritual, mas uma barreira vai estar diante de nós. Às vezes vai ser a nossa própria saúde, às vezes vai ser, ou serão problemas familiares, às vezes serão problemas na instituição, na igreja, no local onde você trabalha. As barreiras sempre surgem. E quem é de fora da igreja fala que, ou dá nome para isso, qualquer instituição passa por essas barreiras. Aí dão nomes, como gigantismo, é que a estrutura não é facilitada, dá uma série de coisas. Mas nós, como crentes, entendemos que essas barreiras são, na verdade, uma oportunidade para que nós dependamos ainda mais de Deus, e são também momentos de reflexão, onde a nossa vida será pautada por aquilo que Deus quer, e isso um dia aconteceu com Moisés. Depois de tirar o povo de Israel, eles já adentraram no deserto, e Moisés vai receber a visita do seu sogro, que tomou a providência de trazer sua esposa e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer, para ele. Mas lembrem-se, Moisés morou por 40 anos com esse homem. Quando ele ajudou as suas filhas, que eram pastoras, a dar água para o rebanho, ele perguntou, onde está esse homem? E elas disseram, não, ele ficou lá. E ele mandou que o trouxesse. E a providência que ele tomou foi dar a sua filha mais velha, Zípora, como esposa dele. Então ele pegou esse homem, que ele achou um homem trabalhador, deu a sua filha mais velha para ele e se tornou como um pai dele. Porque Moisés trabalhou para o seu sogro por 40 anos. Diferente de Labão, que vivia dando golpe em Jacó, a Bíblia fala que Moisés viveu um tempo tranquilo, tanto que ele nem queria se aventurar em voltar e tirar o povo de Israel lá do Egito. Ele estava muito bem com o seu sogro, e ele até falou, Deus, mas olha, eu tenho dificuldade. Faltou citar uma série de outras pessoas que poderiam ser mandadas no lugar dele, mas era da vontade de Deus que ele fosse. Ele foi com a bênção de Deus, o seu sogro, e agora o seu sogro traz para ele a sua família. E no capítulo 19 vai falar desse encontro maravilhoso, que nós nunca vimos e nem veremos. Um monte pegando fogo, uma montanha pegando fogo, numa manifestação incrível da presença de Deus ali. Tá? Então, nesse meio termo, o sogro de Moisés, no dia seguinte que ele chegou e houve um banquete, ele vê qual era a atitude de Moisés diante de cerca de 2 milhões de pessoas. Moisés se assentava, naquele sol escaldante, certamente era uma fila, não sei se indiana, mas ele atendia um por um que necessitar. Imagine você na fila, você reclama da fila do INSS, lá do posto de saúde, imagine a fila de Moisés então. Fala que ele começava de manhã e terminava no pôr do sol. Então, se terminava no pôr do sol, ele deveria falar assim, gente, não deu tempo hoje, hein? Volta amanhã que nós vamos dar um jeito no seu caso também. O sogro dele vendo aquilo falou, olha, esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo, vai acabar mal. E aí, então, ele resolve dar um conselho para Moisés, e Moisés vai ouvir esse conselho. E aqui pelo menos, há várias lições, mas eu quero destacar aqui, pensando nesse tema, para nós como líderes, e não importa a sua idade, o desafio de ouvir conselhos. Eu quero começar dizendo essa expressão, que eu sempre falo, se eu tivesse ouvido, e olha que eu acho que eu ouvi bastante, meu pai, minha mãe, meu pastor, eu estaria muito, mas muito melhor do que eu estou hoje. A maioria de nós, quando pensa no passado, e lembra de professores, de pais, líderes espirituais, fala assim, nossa, se eu tivesse ouvido mais.
Nosso problema é de audição. Ainda que nós tenhamos 2 ouvidos, a gente ouve muito pouco e fala demais. Na verdade, a gente nem ouve e já está pensando no que nós vamos responder. E não há nenhum livro, eu não conheço pelo menos, nenhum livro que diga assim, aprenda a ouvir em 5 passos, os 20 passos para ouvir melhor, como ouvir e entender. Não existe. Agora, para falar está cheio, né? Aprenda a falar em público, aprenda a falar não sei o quê, fale e seja ouvido e daí por diante. Mas a Bíblia está mais preocupada em que nós ouçamos, né? Como eu tenho dito, diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Senhor. Então Deus está falando. Se a gente não quer ouvir. Então sim, há 3 lições aqui preciosas que nós precisamos entender. A primeira lição, que é esse desafio de ouvir conselhos, é que nós precisamos ser humildes. Nem sempre nós o somos, mas nós precisamos ser humildes. E a humildade não é ficar com a cabeça baixa, não é o tipo de roupa que você usa, não é a maneira que você fala. Humildade é depender integralmente de Deus. Integralmente de Deus. Porque percebam, praticamente 3 ou 4 desses versos são o sogro de Moisés falando assim, o que você está fazendo com esse povo? Moisés poderia falar para ele, rapaz, você já viu alguém que tirou um povo de alguma escravidão? Você já abriu o Mar Vermelho, meu sogro? Porque sogro, né? Você já abriu o Mar Vermelho? Você já abriu algum lago? Não, se abriu um lago, a gente... Moisés não falou nada, só ouviu. E as perguntas são interessantes. O que você está fazendo com esse povo? Você vai se cansar e vai cansar esse povo. O que você está fazendo... quando alguém fala isso para nós, o que você está fazendo não é bom. Como não é bom? Eu fui preparado para isso, talhado. As respostas vocês conhecem. Não são as respostas de Moisés. Moisés, certamente, durante os 40 anos que viveu com esse homem chamado Jetro, foi formado por esse homem. E o seu caráter tinha muito desse homem, que eu não sei dizer se ele se converteu depois ou não. Mas o caráter de Moisés tinha muito do ensinamento desse homem. E aí não tem como não dizer que Moisés o ouviu. E só ouve quem é humilde. Às vezes eu e você estamos batendo cabeça porque nós não somos humildes. Porque nós não temos a disposição de ouvir. Sabe quando alguém fala para você, nossa, é encrenqueiro demais. Você fala, eu jamais. Aí você prova que não é. Né? E quando alguém fala assim, eu acho que você está falando mal demais das pessoas. Não, eu não, isso aqui é só um comentário. Nossa, onde você vai, você arruma briga. Não, é o povo que me provoca. Eu procuro ficar em paz. Todos nós temos essas respostas. Todos nós temos essa maneira de reagir. Imagine se você tiver alguém para abrir os seus olhos e falar, isso está errado. Isso aqui está defeituoso, isso aqui você precisa acertar. E isso aqui você precisa fazer. Alguém mais velho, mais experiente que possa te dizer, é hora de parar, é hora de prosseguir, o caminho é esse, calma. Ele não vai fazer as coisas para você, mas ele vai te orientar como alguém mais experiente que sabe o que fazer. Talvez não será compreendido esse meu sermão por vocês nessa noite, se você não entender o seguinte. O tempo que nossa igreja vive é um tempo que a gente chama de avivamento ou despertamento espiritual. Eu posso explicar o que é isso. Qualquer coisa que a gente tentar fazer aqui vai dar certo agora. Porque há uma bênção diferente da parte de Deus para conosco. Pode tentar qualquer coisa. Quer ver uma coisa? Nós precisamos de uns 30 mil para comprar aparelho para uma... Traz um amigo seu rico aqui para você ver se ele não doa. Eu posso falar aqui como pastor, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Nós não temos evangelizado como deveríamos. Está aqui o reverendo Melquisedeque. A igreja tal não está enchendo. Várias famílias. Quem está trazendo essas famílias? De onde elas estão vindo? E boa parte dessas famílias fala, eu passei aqui na porta, eu vi, eu ouvi, eu resolvi entrar. E quando entra, fica. Você acha que é o meu esforço? Você acha que é o seu esforço? Você acha ou imagina que é a nossa capacidade? Então há um momento que Deus move sobre nós. Que Deus desperta as pessoas. E não tem como segurar. A maior prova disso foi ontem que nós tínhamos um workshop do presbitério. E ter um workshop de presbitério em paz, gente, é porque é um grande milagre de Deus. Mas eu não tenho como falar aqui, porque eu não fui autorizado,
do que Deus fez na vida de muitos homens, que se dispuseram, que testemunharam, falaram, eu vim aqui com uma má vontade, eu nem queria vir, mas agora eu estou saindo daqui, entendendo que eu preciso tomar alguma providência na minha vida para abençoar a vida da minha igreja. Eu sou presidente do presbitério aqui, às vezes sim, às vezes não, mas durante pelo menos o tempo que eu estou aqui, 12 anos. Teve um único ano que nós, como executivo, fizemos 80 viagens para resolver problema. Eu chegava meia-noite, 1h da manhã na minha casa. E sem resolver o problema. O pastor acusava o conselho a igreja, ficava lá e nós lá esperando ver o que ia dar. Então é um momento que Deus move as coisas. E por esse momento é que nós aguardamos. E Moisés é um homem com mais de 80 anos que tem essa sensibilidade, tá? Essa humildade de ouvir o que o sogro está dizendo. O que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos, é que Deus está falando. Ou você começa a ouvir, se você ainda está preocupado com a sua reputação, se você ainda está se sentindo envergonhado, que alguém falou isso para você, que alguém falou para você melhorar nisso, naquilo, você está no lugar errado. Aqui é um lugar da sua vida ser tratada, ser moldada. E você deveria ser grato a Deus porque alguém está tentando abrir os seus olhos para uma nova realidade. Eu digo que o tempo que nós vivemos como igreja é diferente. Eu não tenho aqui como contar, mas os irmãos que têm experimentado milagres, seja na área, em quaisquer áreas, deveriam vir aqui à frente. É que nós não somos, essa igreja que traz todo mundo aqui na frente para dar um testemunho. Quando me contam, eu fico extremamente grato a Deus. E na maioria das vezes eu choro de alegria, porque lembro dos tempos difíceis que nós vivíamos aqui como igreja, e nós esperávamos por esse dia, em que Deus nos abençoaria e nos ajudaria. Então, ser humilde é fundamental. É fundamental. Sabe? Abra os seus ouvidos para ouvir o que está acontecendo. Abra os seus ouvidos para ouvir o que está acontecendo. Veja que há um segundo mover aqui, ou uma segunda lição, que está aí no verso 21, quando diz assim. Antes disso, está aí no verso 18 e 19. Sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Tu só não podes o fazer, que foi o conselho dele. Aí ele diz assim, ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Todo líder precisa aprender a ouvir esse conselho. Existe o que você precisa ensinar e que é essencial. Numa igreja, por mais que nós precisamos de R$500 mil por hora para comprar esse terreno, de 700 mil para fazer a terceira laje, a nossa preocupação não é com construção, é com pessoas. Porque à medida que a igreja cresce, nós precisamos de ter lugar para acomodar todas as pessoas. Igreja não é um lugar para você se preocupar com coisas. Você se preocupa com gente. O dinheiro que é dado ou que é investido como oferta, como dízimo, a preocupação é que esse dinheiro abençoe a vida de pessoas que são necessitadas para cumprir a obra. Se nós investimos na obra missionária é porque Deus mandou, não é uma ideia subjetiva da nossa parte. Mas como é difícil entender, né? Para você ver, eu não conheço nenhuma igreja, também não conheço muitas, mas talvez você conheça. Não conheço uma igreja que investe num missionário que é tradutor de língua. Sabe por quê? O trabalho demora de 20 a 50 anos. E os relatórios dele não têm conversão. Ele precisa entender de fonética, linguística. Precisa entender de antropologia, de teologia. Às vezes ele precisa ensinar o povo, ouvindo o povo, entender a língua, fazer um alfabeto, aí alfabetizar esse povo, aí começar a traduzir a palavra de Deus. E aí vocês estão cansados de ouvir dizer quão poucos povos nós temos que têm sequer um versículo da palavra de Deus. Porque você sabe o que vai acontecer, né? Peraí, mas nós estamos dando dinheiro para esse rapaz aí, ou para essa família. Nossa, já se passaram 15 anos, até agora nada, ele está lá ainda, diz que não está entendendo muito bem a língua. A igreja não se esforça nessa área.
a igreja se viciou em resultados. E essa é uma falha mortal dos nossos dias para a igreja de Cristo. Então o sogro de Moisés falou assim, você é o líder, ensina o que é essencial. Há algumas coisas que não podem escapar das suas mãos. Percebe que ele fala aqui. Por isso que eu ainda acho que esse homem era crente, tá? Não posso afirmar aqui. Ele fala assim, representa o povo perante Deus. Então quer dizer, você vai ser o mediador, você vai buscar o povo, a Deus por esse povo. Leva as suas causas para Deus. O povo vem aqui, começa a falar as coisas, para de querer resolver tudo. Ora mais do que você resolve. E depois ainda falou assim para ele, e ensina para ele os estatutos. Às vezes a pessoa vem aqui todo dia e reclama, minha vida está assim, minha vida está assim. De repente, se é um homem, você tem que falar, você tem que amar mais sua mulher. Só isso que falta. Meu marido é ruim demais. Você respeita ele? Não respeito porque ele é muito fraco. Às vezes ele é fraco por sua culpa. Você não deixa ele ser o líder da casa, assumir a responsabilidade dele. Meu filho é desobediente demais. Então põe limites. Você acha que filho obediente já nasce obediente? Ou você põe limite, ou seu filho vai ser desobediente. Agora, qual que é o problema? Aí a igreja quer ensinar o limite, aí você fala, não, mas aí assim eu não quero fazer não. Não, esse negócio de ser submissa é lá do século não sei quantos. Não, é o que a Bíblia diz. Se você dobrasse seu joelho e orasse mais pelo seu marido, certamente ele assumiria a responsabilidade de líder da casa. Algo que eu posso dizer aqui como homem, que nenhum de nós quer assumir. A gente passa com o maior prazer para a mulher fazer o que quiser e a gente senta e fica olhando. Mas não foi assim que Deus quis. E nós temos uma dificuldade imensa de amar. Parece que na queda nos foi tirado isso. Mas nós já não... Então o homem tem uma dificuldade imensa de amar. E a Bíblia vai insistir, você precisa amar a sua esposa. Entendeu? Então nós temos problemas que não são resolvidos porque eu estou falando só de família, hein, gente? Porque nós não queremos ouvir. Queremos ouvir. Já falei, o dia, e vai chegar esse dia, eu espero que seja em breve, que toda a nossa igreja vier em semana de oração, em vigília, que todos os líderes vierem nas reuniões de oração, nós vamos estar mansinhos. Nós nunca mais vamos brigar um com o outro. Mas eu ouso dizer que no tempo que nós vivemos, quando 2 ou 3 de nós quiser reunir aqui para falar mal, de quem quer que seja, Deus vai fazer assim, a gente vai falar, poxa, a gente podia pegar e ajudar as pessoas. Porque o tempo que nós vivemos é um tempo diferente. É um tempo onde Deus está movendo a nossa vida e empurrando para frente. E pode observar, tudo que está acontecendo, nós não temos condição nenhum de nós de falar, não, isso é graças a mim. É porque eu fiz, é porque eu tive essa ideia, é porque eu conversei, é porque eu fiz, é porque eu doei tanto, é porque eu tive uma ideia aqui que ninguém nunca teve. É porque eu estou trazendo meus amigos e minhas amigas. É aquilo que eu falo, e falo para muitos dos universitários, os irmãos e irmãs que mudaram para cá, Deus não te trouxe aqui à toa. Deus, na economia da sua vontade, vai dirigindo as coisas e fazendo a sua vontade para nos usar para a sua glória. O que nós precisamos? De disposição. Moisés poderia ter falado para o seu sogro, olha, eu gosto desse negócio de ficar sentado aqui e de ouvir o povo todo. Vai que eu passo para a mão de Beltrano. Vai que o outro assume e não consegue fazer. Terceira e última lição, e isso nenhum líder pode deixar de ouvir, esse conselho que é o melhor de todo, é o seguinte, selecione os melhores líderes possíveis. Para você ver, né? E aí não vem falar que a igreja está sendo igual a empresa, não. Empresas não selecionam péssimos ou maus líderes, nem medianos. A empresa procura o quê? Os melhores líderes. Porque ela sabe que bons líderes têm o poder de multiplicar a visão, o trabalho e mudar a vida dos colaboradores. Mas aonde eles aprenderam isso? Com Jesus Cristo. Que pegou 12 homens que nós diríamos, não vai dar certo, e transformou a vida desses. Exceto um que não se arrependeu no final, porque não quis ouvir, que foi Judas Iscariotes. E mudou a vida desses homens. Se você pega na Bíblia, eu falei já quando eu falei do apóstolo Paulo como um exímio formador de equipes, Paulo não precisava de ninguém.
E duvido que alguém aqui vai falar, ele precisava. Não precisava. E se ele fosse sozinho, eu tenho certeza que ele teria feito mais do que ele fez. E se você ler os finais das cartas, ou o início de algumas, você vai ver que muitas das pessoas que ele escolheu o atrapalharam, como Demas, que o abandonou e voltou para o mundo e daí por diante. Mas ele não desistiu, porque ele entendia que ele não era eterno e que ele precisava da ajuda de outras pessoas. O rei Josafá colocou, e eu já falei sobre isso, um sacerdote ou alguém que trabalhava como sacerdote e um líder civil em cada cidade para que o povo aprendesse a lei de Deus. Vai ler sobre o reinado dele. Então, essa é a vontade de Deus. Agora, eu preciso fazer a escolha certa. Olha o que ele fala, homens que são capazes. Mas capazes do quê? Capazes de ouvir, capazes de obedecer, capazes de amar, capazes de servir, de perdoar. Veja que o sogro dele diz, tementes a Deus, homens de verdade. O que seria um homem de verdade? Autêntico, que fala a verdade. Que não precisa fingir em público, que não traz um script escrito por um assessor, que tem que fazer uma manobra aqui para que as pessoas achem que ele está melhor, ou que ele é isso ou aquilo, mas que ele fale a verdade, fale suas dores, seus sofrimentos, suas angústias. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus precisa de nós, irmãos. E você vai ver que os homens que ajudam Moisés são homens que vão ser talhados para isso. Alguns falham, outros se sobressaem, como Josué e Caleb. Porque é o seguinte, no reino de Deus, irmãos, quem ouve mais, se sai melhor. Quem ouve menos, bate mais cabeça. Fica pelo caminho. Porque nós não temos autoridade de tomar as nossas próprias decisões e fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. Nós temos que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos, como líderes, ser aqueles que estão constantemente em oração, leitura da palavra e com os ouvidos atentos para ouvir o que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo, qual é o momento? É de fazer isso, aquilo, é de recuar, é de parar, é de prosseguir, é de entender. Qual é o momento que nós passamos? É um momento difícil? É um momento de fortalecer a fé da igreja? Qual o momento que nós passamos? É um momento de experimentar uma ação portentosa de Deus? Então é um momento de lembrar também, não nos afastemos dele. Aquilo que tem sido, e eu quero concluir dizendo sobre isso, aquilo que tem sido o mal dos líderes nos nossos dias, é que eles não sabem ouvir. Se não houver humildade da nossa parte, nós não vamos conseguir atender ao chamado de Deus e ouvir a sua voz. Isso é fundamental. Você pode escolher os líderes certos, você pode priorizar pessoas ao invés de coisas, mas se você não estiver ouvindo a Deus, mais cedo ou mais tarde isso vai dar errado. O principal é que nós precisamos ouvir a Deus. Não há outro jeito de ouvir a Deus que eu conheça e que a Bíblia ensine, a não ser orando e lendo a sua palavra, dedicando um tempo para estar com Deus e experimentando do seu amor e da sua graça. Já falamos muito sobre liderança. Não são conceitos, são princípios bíblicos que nós temos que colocar em ordem. Não adianta você ouvir desses princípios e falar, não, com esse eu vou dar conta. Não, você terá que juntar todos para fazer aquilo que Deus quer, para cumprir a vontade dEle e honrar o seu nome. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que nós façamos isso.